Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como se faz um PROC-V. É importante dizer que o PROC-V ele é uma função do Excel que permite correlacionar informações entre duas tabelas diferentes. Logicamente, essa correlação ela não deve ser feita de forma manual, principalmente em tabelas que você tem uma grande quantidade de dados, de registros, e essa função PROC-V permite que você correlacione essas informações de forma rápida, fácil e prática. Vamos lá então nesse exemplo. Aqui eu tenho uma tabela que mostra o código das UFs, né, dos estados brasileiros. Eu tenho o código do município, eu tenho uma rede de ensino e as opções estadual, pública, municipal, e eu tenho aqui a taxa de aprovação do nono ano em 2013 dessas escolas. Então, nessa minha tabela, eu tenho os códigos das UFs e tenho o código dos municípios, mas eu não tenho a informação de qual que é a UF e qual que é o município. E vamos usar o PROC-V para descobrir isso. Eu tenho aqui outras duas tabelas que elas já me dizem, através do código, qual que é a UF, e aqui nessa outra, através do código, me diz qual que é o município. Como eu falei anteriormente, não adianta a gente chegar aqui e colocar essas informações manualmente. É para isso que existe então a função PROC-V. Nós vamos usá-la agora. Então, para colocar essa função PROC-V, vamos inseri-la aqui. Sinal de igual, você escreve PROC-V, abre parênteses. Aqui tem um campo que chama valor procurado. O valor procurado vai ser o valor, a célula onde está o valor que vai servir de correspondência. No nosso caso, como eu estou procurando aqui a UF, eu vou escolher esse valor procurado como sendo o código dessa UF. Ok? Ponto e vírgula, a gente vai para o segundo argumento dessa função, que chama matriz tabela. O nome é esquisito, mas essa matriz tabela nada mais é do que você escolher a sua tabela onde estão os dados que você quer retornar para essa célula. Então eu vou aqui na planilha UF e vou selecionar toda a minha tabela que contém as informações. Novamente ponto e vírgula para irmos para o terceiro argumento. Número do índice de coluna. Esse número do índice de coluna vai ser a coluna aonde está a informação que você quer retornar. Isso na tabela que você está consultando. Então, nesse caso aqui, nós temos a primeira coluna é o código, a segunda coluna é o código, a abreviatura da UF. E é essa informação que eu quero retornar. Nesse caso, eu vou colocar o número 2, porque é a segunda coluna. Segunda coluna. Opa, eu já tinha colocado ponto e vírgula. Vou colocar o 2. Vamos colocar aqui para o ponto e vírgula, que é o próximo argumento para a função. O último, na verdade. Bom, esse último argumento ele tem duas alternativas, verdadeiro ou falso. Você vai colocar verdadeiro quando você quer uma correspondência aproximada e vai escrever falso quando você quer uma correspondência exata. Qual é a diferença dessas duas opções? A diferença é o seguinte: suponha que você tenha no seu retorno nomes parecidos, né? Então, se você quer que o nome retornado seja exatamente o que você está colocando através da sua informação de correspondência, no caso através do código, você coloca a correspondência falsa. Mas se você quer que a sua pesquisa ela retorne alguma correspondência que não seja exata, mas que seja aproximada, você coloca verdadeiro. Via de regra só usa essa informação falsa, esse campo como sendo falso, esse argumento, porque normalmente não me interessa nenhuma correspondência aproximada. Então nós vamos usá-lo aqui, essa informação, como sendo falso, ou seja, eu quero a correspondência exata. Escolho a opção, dou um Enter
já achamos aqui então a primeira UF para esse código 11 aqui. Feito isso, você arrasta até o final. Observe que a minha planilha ela tem aqui cerca de 13.000 linhas. Imagine se fosse fazer isso manual, não tem o menor sentido. Então, basta eu clicar 2 vezes aqui, ele vai arrastar até o final. Tem um detalhe aqui que é interessante, vocês notaram que deu esse erro aqui. Eu vou apagar, eu vou precisar fazer um pequeno ajuste aqui na fórmula. Esse pequeno ajuste aqui é o seguinte, deixa eu explicar antes. Quando eu arrasto aqui, vocês vão observar que a minha base, a minha tabela, ela está indo junto. Aqui, por exemplo, A3, A4, A5. Esse campo aqui que está compreendido entre os dois pontos e vírgulas, ele é o segundo argumento. Vocês lembram que ele é a matriz tabela. Está até marcado aqui em negrito. Para que isso não ocorra, eu tenho que fixar essa matriz tabela. E essa fixação eu faço ela facilmente através do cifrão. Então eu vou colocar aqui o cifrão antes da linha, tá? Coloquei antes da linha. Opa, certinho. Então, feito isso, basta clicar 2 vezes que ele vai retornar a informação até o final da minha planilha. Ok? Bom, para fixar, eu vou fazer novamente o PROC-V para retornar aqui então o nome dos municípios. Novamente, igual, escreve PROC-V, abre parênteses, valor procurado, neste caso agora é o código do município, ponto e vírgula, eu vou para a minha matriz tabela, que nada mais é que a tabela onde está a informação que eu quero retornar. Então eu vou aqui, normalmente eu vou dar uma dica, ao invés de eu selecionar a tabela aqui, eu costumo selecionar a coluna. Então, por exemplo, eu vou da coluna A até a coluna B. Interessante, pessoal, que quanto mais a gente vai arrastando aqui, ele vai retornando o número da coluna. Por exemplo, a coluna H é a coluna 8, a coluna I é a coluna 9, a coluna J é a coluna 10. Como a minha informação está na coluna B, eu vou parar bem aqui. Ele já vai me mostrar que a coluna é a coluna 2, conforme mostrado nesse quadrinho aí. Feito isso, selecionado, ponto e vírgula, eu vou dizer o número da coluna que eu quero a informação retornada, nesse caso, coluna 2. Ponto e vírgula, como eu falei anteriormente, eu quero informação, eu quero a correspondência exata, então eu vou escrever falso. Ou você escreve, ou você dá apenas Enter. Feito isso, retornou para mim então o número do município. O detalhe, quando eu seleciono a coluna, vocês viram aqui que eu selecionei a coluna, eu não vou ter mais aquele problema de ter que colocar o cifrão, porque ele vai considerar toda a coluna como sendo parte da minha base de dados, diferentemente do que ocorreu aqui na UF, ok? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, escreve aí que a gente retorna para você o mais breve possível, ok? Um abraço, até a próxima, tchau!